Peço a sua atenção porque a briga aí entre o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro e os governadores ganhou um novo capítulo agora, porque a Advocacia Geral da União acabou de entrar, gente, no Supremo com uma ação, então, contra os governadores por causa daquelas medidas restritivas mais duras, inclusive o lockdown também, toque de recolher. A gente tem abordado isso já há alguns dias e é importante pontuar que acabou, então, a AGU acabou de entrar no Supremo com essa ação. Informação que chegou na nossa redação pelo trabalho da nossa analista, a Thaís Arbex, que vem daqui a pouquinho entrar no Jornal da CNN, mas já quero repercutir agora, então, com a Renata Agostini e também com o Caio Junqueira. Era a promessa e, como eu disse, Renata, é mais um capítulo dessa batalha que parece sem fim, né? Informação importantíssima que a Thaís Arbex nos traz agora aqui em primeira mão, Mona. Veja, ela dividiu aqui com a gente, então, essa ação assinada pelo ministro André Luiz Mendonça e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Primeiro pedido já é, olha, um pedido para que, de forma liminar, seja determinada a suspensão monocrática das medidas de lockdown, de toque de recolher, e aí eles citam medidas no governo do Rio Grande do Norte, governo de Pernambuco e também no Paraná. A informação que a AGU está tentando deixar de forma ali bastante clara e a ação, né, é que essa ação que está sendo proposta não questiona decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, mas sim há um pedido para que, então, seja reconhecido que há um direito, que outros direitos têm de se sobrepor, direitos fundamentais têm também de ser protegidos, então, pela Constituição, além do que já o Supremo Tribunal Federal, de que os governadores têm direito, sim, de impor, tem competência, né, para adotar medidas, no caso, durante a pandemia. Então, há esse cuidado tomado pelo governo nesse momento de dizer que eles não estão indo para questionar mais uma vez aquela decisão tomada pelo Supremo, pelos próprios ministros do Supremo, de que os estados podem, sim, têm competência para adotar medidas. O que, então, o presidente está fazendo nesse momento é dizer que há um entendimento de que outros direitos têm de ser preservados. Mas aí vamos olhar melhor para toda essa questão. Sim, a gente está olhando aí o documento. Caio e Renata, me ajudem, vamos entender. A gente acabou de noticiar uma série de iniciativas de autoridades sobre barreiras sanitárias, sobre cerceamento que provavelmente vai ficar um pouco maior por causa aí da ameaça com a cepa originária na Índia. E essa ação, o timing das coisas não está ornando demais, né? Acabamos de falar da gravidade, você acabou de falar, inclusive, Caio, da confirmação aí do Ministério da Saúde sobre esse caso em Minas Gerais. Quero te ouvir, Caio. Analisa, minha percepção, o presidente Jair Bolsonaro tenta deixar registrado, carimbado, tenta deixar a digital dele, instigando mais uma vez o Supremo Tribunal Federal a analisar juridicamente o discurso, a narrativa que o presidente Jair Bolsonaro defende perante o país desde março do ano passado, que é essa narrativa de que as pessoas precisam trabalhar, precisam sair às ruas, precisam cuidar do sustento dos seus lares, que a economia é importante, que o país não pode quebrar. Porque já há, imagino, né, essa percepção no Supremo Tribunal Federal de que teve aquela famosa decisão que o presidente Jair Bolsonaro sempre questiona. O Supremo Tribunal Federal tem já uma posição, embora não seja a mesma ação, mas já tem uma posição sobre isso, que os governadores, os prefeitos têm o direito constitucional de tomarem as suas ações. Quando o presidente Jair Bolsonaro, na condição de poder executivo, via Advocacia Geral da União, protocola uma ação dessa, ele, na verdade, instiga novamente o Supremo Tribunal Federal a se posicionar sobre o seu discurso, sobre a sua narrativa. Ele institucionaliza um discurso que ele vem fazendo já desde o começo da pandemia. Por quê? Porque vamos supor que o Supremo Tribunal Federal acate. Ok, acata é uma vitória. Agora, mesmo que o Supremo Tribunal Federal rejeite essa ação, o presidente Jair Bolsonaro terá fortalecido o discurso dele
o discurso que ele vem fazendo desde o início, de que ele tentou, desde o início da pandemia, permitir que as pessoas trabalhassem, porque ele vai levar isso para a campanha eleitoral o ano que vem. E o Supremo Tribunal Federal carimbando numa positiva, concedendo a decisão, falando, não, presidente Jair Bolsonaro, o senhor está certo. Então ele seria uma vitória dele, do presidente Jair Bolsonaro. Ainda que o Supremo Tribunal Federal não consiga, ele terá esse discurso na mão de dizer que tentou judicialmente, via Advocacia Geral da União, fazer valer a sua defesa, o seu olhar na condução da pandemia, e é isso que a gente vai assistir. Qualquer que seja a decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro, pelo menos, terá uma decisão ali para mostrar, tentei fazer valer a minha visão de que, tanto quanto a saúde, a economia é importante, as pessoas precisam sair às ruas para trabalhar para o seu sustento, que é o discurso principal dele nessa pandemia.